Boa noite a todos. Para nós é um privilégio estarmos aqui para dar sequência à exposição da primeira carta de Pedro. Na semana passada iniciamos a exposição da primeira carta, vimos o autor, o remetente da carta, os destinatários, o plano eterno da Trindade e, por último, a saudação apostólica. E hoje nós vamos ver os detalhes da nossa salvação. Eu creio que vai ser bem relevante para todos, mas eu quero orar antes da exposição bíblica de hoje. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, te louvamos pela vida dos que chegaram aqui, te louvamos pela tua palavra que nos trata a cada dia, e ela trata profundamente, ela nos restaura, ela nos ensina na justiça, ela nos educa na justiça, e eu te louvo pelo privilégio que tenho de ser tratado pela tua palavra, juntamente com os meus irmãos. Muito obrigado por todos, obrigado pelo tempo que teremos, os que estão nos acompanhando pela internet também. Eu te agradeço, ó Deus, e peço que o Senhor esteja agindo nessas vidas, falando a esses corações, que possam, ó Deus, realmente serem tratados pela tua palavra, como nós temos sido até aqui, como nós estamos sendo aqui na nossa igreja local, em Barreiras, Bahia, no Jardim Vitória. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Ora assim, agradecido a Ti, no nome de Jesus. Amém. É o nosso segundo culto, no período de pandemia. Eu estava de máscara até agora há pouco, mas eu não tenho condições de pregar de máscara. Então ela fica aqui reservada. E os irmãos, para quem está nos assistindo no YouTube, os irmãos que estão presentes aqui estão numa distância boa, sem problema nenhum. Então não se preocupem, a gente tem todos os cuidados. O tema de hoje, os detalhes da nossa salvação. Na semana passada nós iniciamos a primeira exposição da carta, né? Vimos o autor, como eu falei já, o remetente, destinatários, para quem ele escreveu. Vimos o plano eterno da Trindade, nós vimos a Trindade na semana passada em 2 versículos. E por último, a saudação apostólica. E uma coisa interessante que na pregação de hoje, nós vamos ver os detalhes da salvação. E antes de eu entrar nessas questões, eu gostaria de falar com todos que estão aqui presentes, os que estão nos assistindo também, que estão acompanhando o nosso culto, que estão cultuando com a gente pelo YouTube. A questão de salvação, pessoas que entendem que Jesus morreu na cruz por nós, deu a vida, e o Espírito Santo trabalha no coração, nos nossos corações, promove fé salvadora e nós nos rendemos a Cristo, nós aceitamos a Cristo através da ação do Espírito Santo. Então as pessoas passam a falar a partir de então: eu sou convertido, eu sou convertida, eu sou salva, eu sou salvo, eu aceitei Jesus como meu Salvador. É interessante que existem alguns detalhes da nossa salvação que nós precisamos saber. Quando eu comecei a estudar essa primeira carta de Pedro, eu falei assim: puxa vida, eu já li tantas vezes esse trecho e eu nunca via as coisas que eu estou vendo nele. Tinha algumas coisas que brotavam. A gente vê, como vimos na semana passada, a questão da Trindade, tão clara no trecho da semana passada, e eu fiquei muito feliz. Quando eu vim para o trecho de hoje, né, o trecho que vai ser exposto hoje, 1 Pedro 1, 3 a 5, versículos 3, 4 e 5, eu vi tanta coisa aqui, que eu falei: meu Deus do céu, como a palavra de Deus é rica, como ela ensina, como ela instrui, como ela dá crescimento. E eu fico muito feliz em ter o privilégio de expor essa carta. Então, você que aceitou a Cristo, que diz que tem o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, eu não estou duvidando da sua conversão, não estou duvidando da sua salvação, não estou duvidando de que você realmente aceitou a Cristo. Eu só gostaria que você prestasse bastante atenção nesses detalhes aqui, porque os novos na fé muitas vezes não conhecem os detalhes que eu vou falar aqui, talvez porque nunca ouviram uma pregação tão clara como estão sendo as pregações que nós estamos fazendo na primeira carta de Pedro. Então esses detalhes são importantíssimos. Eu gostaria que você evitasse se distrair, que você prestasse atenção. Se você que está aqui presente não pegar alguma coisa, eu estou à disposição para te ajudar, para tirar dúvidas. Se você quiser, na semana que vem, esse sermão ele entra pelo YouTube,
você pode ir lá e assistir novamente. Se tiver dúvidas, ainda anote, que eu quero ajudar vocês. E pelo YouTube, quem estiver assistindo, se tiver alguma dúvida, pode fazer contato, que eu também estou disposto a te ajudar. Hoje nós vamos ver que o verdadeiro cristão conhece os detalhes da sua salvação. O verdadeiro cristão, a verdadeira cristã, a pessoa que aceitou a Cristo de verdade, que entendeu que era pecador, que estava vivendo longe de Deus e que estava destinado ao inferno, a viver eternamente longe de Deus, e pela misericórdia dele foi alcançada, né? E é um cristão verdadeiro, é uma cristã verdadeira, né? Conhecem os detalhes da salvação. Se não conheciam, vão ficar sabendo hoje, vão conhecer hoje. E eu gostaria, se você tiver condições de anotar, anote, para que você compreenda, tá bom? Nós vamos destacar nessa noite 3 detalhes importantes. E eu já vou adiantar, a semana que vem nós vamos ver a alegria da salvação. Vai ser muito importante você entender esses detalhes da salvação que nós vamos ver hoje, e a semana que vem nós vamos ver a alegria da salvação. Eu não quero nem entrar nos detalhes, porque esse tema da semana que vem, ele me atrai muito. Essa questão de crente triste, crente intocado, acabrunhado, cabeça baixa, reclamando o tempo todo, é meio complicado falar que o Espírito Santo habita na pessoa. Então vamos ver hoje, né, que o verdadeiro cristão conhece os detalhes da sua salvação. Então esses 3 detalhes importantes, começando no versículo 3, tá? Nós vamos ver inicialmente, o primeiro detalhe é a fonte e a natureza da salvação. Eu acho interessante que algo que eu não me atinha, eu não prestava tanta atenção. O rio São Francisco, tá? Que ele corta aqui, que ele divide o estado da Bahia aí, e já surgiu a ideia de ter uma divisão do estado, né, em 2 partes, e fica a Bahia e o estado do Rio São Francisco. Falando do Rio São Francisco, o Rio São Francisco tem uma fonte, tem uma base, tem um início do Rio São Francisco. Em que estado fica a nascente do Rio São Francisco? Minas Gerais. Opa, o pessoal está... Então a fonte é lá. É tão importante a gente ver esse rio correndo, e a parte que eu conheço melhor aqui é quando nós passamos por cima dele ali em Botirama, e a gente vê aquele rio extenso, enorme, e a gente pensa, quando eu penso que a fonte é em Minas Gerais e que vem por aí afora, né, banhando um estado e passa por aqui, e é tão útil para nós, é excelente para nós, eu penso nessa fonte e eu me sinto feliz em ser abençoado hoje por esse rio, né, e os demais rios da região que são afluentes do São Francisco. Então a ideia de fonte é essa, tá? De onde que vem a tua salvação, a minha salvação? De onde? Qual é a base? Tem muitas pessoas que servem a Deus, que passam anos numa igreja e nunca param para ver algo básico como esse assunto. Versículo 3 de 1 Pedro: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Num tempo, essa carta aqui ela foi escrita num tempo de extrema perseguição, um tempo de sofrimento e de dor, e o apóstolo Pedro inicia essa carta aqui, ele inicia adorando a Deus. Você vai entender esse versículo aqui. Esse versículo falou profundamente ao meu coração nesses dias. Eu tive esses dias preparando essa pregação, eu tive alguns momentos de adoração a Deus, e nós muitas vezes não paramos para ver isso. Ele não começa com o homem, ele começa com Deus. Não inicia com as necessidades humanas, mas com os louvores que Deus merece. Aqui Pedro mostra a fonte da salvação. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o trecho inicial. Ele começa bendizendo a Deus. Geralmente, como são as nossas orações? Pare para pensar como tem sido as tuas orações. Eu parei para avaliar as minhas orações. A gente começa orando como? Senhor, meu Deus, eu preciso, me dá, Senhor. Não é assim? Geralmente é assim. Ou alguém aqui é tão diferente de mim?
E esses dias eu parei para avaliar que as minhas orações, elas não estão se iniciando com louvores, os louvores que Deus merece. E ele começa aqui de uma forma tão direta: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele começa nessa carta, já no 3º versículo, louvando a Deus pela sua salvação, que é uma obra exclusiva de Deus, e só Ele deve ser exaltado por tão grande salvação. Quando essa salvação ela parte de homens, homens recebem louvor por ela, e esse louvor ele é indevido, esse louvor não glorifica a Deus. O louvor pela salvação ele é exclusivamente de Deus. Gente, eu estou falando de um assunto aqui para mim tão fantástico, um assunto que move a minha alma, o meu coração, alegra o meu coração. Como eu queria ter essa igreja lotada hoje, ouvindo essa mensagem, falando do nosso Deus, o Deus que nos deu a salvação. Salvação de quê? Eu falei na semana passada, nós estávamos destinados a vivermos eternamente longe de Deus, afastados de Deus pelos nossos pecados. Mas Deus preparou um plano eterno, e Ele deu o Filho dele a morrer por mim e por você, para que nós tivéssemos a salvação de quê? De vivermos eternamente longe dele. Nós somos salvos, o Espírito Santo habita em nós, e nós temos uma esperança de que estaremos nos céus um dia com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Nós vamos falar mais disso mais para frente, sobre essa questão da esperança que temos. Antes de apresentarmos para Deus as nossas dores, nossas lutas, os nossos sofrimentos desse mundo, nós devemos exaltar aquele que nos amou, que nos escolheu e providenciou todas as coisas para a nossa salvação. Exaltá-lo, falar dele é fantástico. E quando você termina uma oração que você falou com Deus, o Criador do universo, que tem o domínio de todas as coisas, você se sente preenchido, você se sente completo, porque Deus é presente na tua vida, no teu coração. Ele preenche, Ele enche, Ele satisfaz, Ele alegra. E eu fico assim muito feliz em ver a posição de Pedro exaltando ao Senhor no início dessa carta. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando exaltamos a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele tem feito por nós, nós nos sentimos fortalecidos para enfrentar nossas leves e momentâneas tribulações, e elas virão todos os dias, mas nós somos fortalecidos por Ele. Pedro faz uma transição da fonte da salvação, aqui nesse início, para a sua natureza, mostrando que o plano estabelecido na eternidade, ele concretiza-se no tempo. Então esse plano eterno de Deus, ele foi planejado no céu e ele realiza-se na terra. Um plano de Deus, veja só, um Deus, esses dias eu estava orando e eu estava lembrando daquele salmo, eu não lembro agora exatamente, que fala que Deus, ele tem o domínio de todas as coisas, falando da soberania dele, que ele chama as estrelas pelo nome e elas vêm, elas comparecem. Esse é o nosso Deus, que nós muitas vezes falamos com Ele e não pensamos nisso. É esse Deus que tem o domínio de todas as coisas, nada foge ao controle dele. Você está aqui hoje, você está aqui sentado, você está ouvindo essa exposição bíblica, você está nos assistindo aí no YouTube, porque Deus providenciou no plano eterno dele para que você estivesse, e para que você fosse tratado, para que nós fôssemos tratados pela palavra dele. Então eu quero destacar 2 termos específicos aqui dentro desse versículo, né? O primeiro termo é a regeneração. Versículo 3b: conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Está aí no meio, a parte B desse versículo 3. Eu quero falar sobre regeneração, e eu vou trazer um exemplo aqui bem prático para vocês. Você pega uma peça, vou falar aqui de um ferro elétrico que as mulheres conhecem tanto. Ferro elétrico, aqueles ferros a vapor, eles ficam impregnados por baixo, não é? vai passando alguns elementos químicos, ele vai ficando tipo uma crosta, cria ali embaixo, não é? E o que acontece? A mulherada sabe aí que a receita é o quê? Bombril. Aí esfrega bombril, aí limpa, fica limpinho, e aquele passar de roupa que às vezes era difícil, que engasgava, que o ferro travava, ele volta novamente a ser natural, porque aquele ferro elétrico ele foi regenerado.
Ele foi limpo de toda aquela crosta, de tudo aquilo que estava se criando ali embaixo, que estava dificultando o trabalho, que muitas vezes olhar para as roupas dava um desespero. Aí, principalmente quando é o maridão que limpa, né, a esposa fica com um sorriso de orelha a orelha: você é o máximo. Ele foi lá só com um bombrilzinho e limpou, né? Limpa o ferro da sua casa, se você não tem limpado e a esposa está reclamando, né? Então a ideia de regeneração é isso, tá? A regeneração em nós é uma obra do Espírito Santo. Ele muda as nossas disposições íntimas, dando-nos um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, tira toda aquela crosta, deixa limpinho. O Espírito Santo faz isso. Nascemos da semente incorruptível, temos não apenas um novo status, justificados em Cristo agora, mas também uma nova vida, regenerados. A regeneração, meus queridos, para mim, para você, é algo muito especial da parte de Deus, e talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, que aquelas velhas práticas, aqueles velhos hábitos que você tinha, você não tem mais, porque você foi regenerado, você foi recuperado, foi passado o bombril espiritual na sua vida, você foi limpo pelo Senhor, tornamos-nos filhos de Deus, membros da sua família. N. Miller diz que o cristão renasce dentro de uma nova família, passando a ter com Deus uma relação de filho e com Jesus uma relação de irmão. Pare hoje para pensar que é uma realidade na tua vida essa relação com Deus de filho, filhos de Deus, somos filhos de Deus, e de Jesus nós somos irmãos dele e co-herdeiros da glória eterna, do que teremos pela frente na eternidade. Então regeneração é isso, e isso faz parte dos detalhes da nossa salvação. Você foi regenerado. Se você aceitou a Cristo de verdade, se foi algo de Deus, do Espírito Santo de Deus, você foi regenerado, você é regenerado, você tem uma vida nova, e você está zerado, sem crise nenhuma, né? Eu estou falando disso porque eu já vi algumas situações da minha esposa falar para mim: eu não aguento mais passar roupa com esse ferro que passa, engasga e segura a roupa. E depois que eu regenero o ferro, o negócio fica diferente, fica uma alegria nelas, né, enorme. Ação de Deus, não, ação nossa. Aqui eu estou falando da ação de Deus, do Espírito Santo. Então, primeiro, o que nós vemos, destacamos esse detalhe específico aqui. E o segundo que eu quero destacar para vocês, nós vimos a regeneração, e também vem um outro que faz parte dessa nossa caminhada, a viva esperança, tá? A viva esperança. Vou voltar para o ferro de passar, tá bom? A peça enferrujada, o ferro enferrujado, ele fica novinho, pode ser usado sem problema nenhum, não engasga, não segura, não dá problema, não trava. O crente, quando ele aceita Cristo, né, que ele é regenerado e que ele passa a ter uma viva esperança na caminhada dele, ele não dá problemas. A igreja, quando ela tem pessoas que não são regeneradas, que não têm uma viva esperança, são igrejas às vezes tão problemáticas, tão difíceis de pastorear, que vocês não têm ideia, muitas vezes. Versículo 3c, vocês foram regenerados, né, para uma nova esperança, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O apóstolo Paulo descreve aqui o mundo pagão como um mundo sem esperança. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 12, fala de um mundo sem esperança, o mundo pagão. O cristianismo é uma religião de esperança. Não caminhamos para um futuro desconhecido, marchamos para uma glória eterna, prometida por Deus, que alegra as nossas almas. A regeneração nos leva a uma viva esperança. Somos regenerados para uma qualidade superlativa de vida, uma qualidade superior de vida. O ferro elétrico, voltando nele antes, ele tinha uma vida capenga, uma vida difícil. O homem sem Deus, a mulher sem Deus é desse jeito. Sem Deus é uma vida capenga, uma vida que se arrasta, uma vida que não produz, uma vida que não frutifica, uma vida só de problemas. Mas quando ele aceita Cristo, quando o Espírito Santo vem habitar nele e transforma o coração dele, tudo muda. Tudo muda. Então, o cristianismo é uma religião da esperança. Temos um futuro conhecido. A regeneração nos leva a uma viva esperança. Somos regenerados para uma qualidade de vida
diferente, superior ao que o mundo vive. Eu quero perguntar para você, que está aqui me ouvindo, no YouTube também, você se sente assim? Você se sente regenerado? Você se sente com uma viva esperança? Ou a tua vida continua daquele mesmo jeito, se arrastando, com todas as dificuldades que você tinha lá para trás? Eu vou falar para você, se você se sente assim, eu quero te ajudar. Não continue, você está perdendo tempo. Você precisa parar e reavaliar a sua conversão. O que é Cristo na sua vida? Você sabe o que é Cristo na sua vida? Cristo na sua vida, eu não estou falando aqui de placa de igreja, eu estou falando de relacionamento com Deus. Cristo na sua vida, você tem todo cuidado para não sair da vontade dEle, para obedecê-lo, para não pecar, para não errar o alvo. Então você tem um cuidado e você está sempre com os olhos no alvo, em Cristo. Vamos falhar? Vamos pecar? Vamos. Somos pecadores, estamos aqui nessa carne pecaminosa, mas nós estamos todos os dias tratados pelo Espírito Santo, que vai nos santificando e vai nos levando a ficarmos cada vez mais parecidos com o Filho de Deus. Essa é a vida. Mas se você não se interessa em ficar mais parecido com o Filho de Deus, se ficar mais parecido com o Filho de Deus te incomoda, você precisa reavaliar os teus conceitos de salvação, de ter o Senhor Jesus como Salvador da tua vida. E eu quero ajudar você. Somos regenerados para a esperança, e a nossa esperança tem duas características. Primeiro, ela é viva. Segundo, ela é segura, pois está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Nossa esperança não é vaga e incerta, mas definida e garantida. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos nenhuma esperança. Se sua volta para os céus, prometendo que voltaria para nos buscar, não ocorresse, nós jamais teríamos reforçada a nossa esperança. Um texto que eu quero ler aqui, fechando essa parte, esse ponto que nós temos aqui, desse primeiro ponto, mostrando esse primeiro detalhe. João capítulo 14, versículos 1 até o versículo 3, eu gosto muito desse trecho, do Evangelho de João, Jesus falando, e ele mexe aqui com essa questão da nossa esperança, de uma forma muito forte, com essa viva esperança. Não se perturbe o coração de vocês. Eu estou com a nova versão internacional, tá? Se você está com uma versão revista atualizada, pode dar um pouquinho de diferença aí. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Palavras de Jesus aqui, gente, prestem bem atenção. Vou voltar. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai, se referindo a Deus, há muitos aposentos, em outra versão, muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então essa é a esperança que nós temos, que Jesus foi para os céus, mas Ele voltará para nos buscar. Se a nossa esperança ficasse só aqui nessa terra, que esperança vazia, que vazio constante toma conta daqueles que não têm essa viva esperança. E às vezes eu olho para as pessoas no dia a dia, eu encontro pessoas, como eu falei para vocês já aqui, encontro pessoas que elas estão assim, eu fico pensando como é que vai ser a semana dessa pessoa, como é a vida dessa pessoa, o dia a dia dessa pessoa, o que ela pensa do amanhã, qual é a esperança que essa pessoa tem. Eu fico observando e eu fico muito triste, e eu olho aqui para vocês, e eu espero que vocês que estão aqui presentes, e vocês que estão me assistindo pelo YouTube, que vocês tenham essa esperança, essa viva esperança, que a caminhada de crente de vocês, a caminhada cristã, não seja vir só no domingo na igreja para fazer uma média com Cristo, para fazer uma média com o pastor, para fazer uma média com a esposa, fazer uma média com o filho, com o pai. A vinda aqui é um tempo em que nós nos reunimos para adorar o Senhor, para termos comunhão uns com os outros, mas durante a semana nós temos contato, nós temos vida devocional. A Bíblia está ao nosso alcance para lermos porções, sermos alimentados por ela. Deus está à disposição o tempo todo para nos ouvir nas orações. Relacionamento com Deus é nas 24 horas, não é só hoje aqui no domingo não, é o tempo todo.
Então ele falou: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. A minha esperança, a nossa esperança é de estarmos um dia com o Senhor nos céus. Então vimos aqui a fonte e a natureza da salvação. O verdadeiro cristão conhece os detalhes da sua salvação. Então nós já vimos aqui a fonte e a natureza. Lembra que eu falei do Rio São Francisco, a fonte lá em Minas Gerais, e ele vem e desce e vai por aí para frente aí no Nordeste. A fonte é lá, nós sabemos, a fonte da nossa salvação é Cristo. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Da fonte da salvação? Ok. Então nós vamos para um segundo detalhe, que eu acho muito importante, no versículo 4 agora. O segundo detalhe é a recompensa da salvação. Quem não gosta de uma recompensa? Qualquer coisa que você faça, que vem uma recompensa, você fica super feliz, não fica? As nossas queridas esposas que são donas de casa, fazem aquele almoço maravilhoso, aí o maridão chega, senta, ai, que cheirinho gostoso, o que você fez hoje? E aí, fiz isso, fiz aquilo, aí coloca, aí fala, o cheiro está maravilhoso, quero comer, eu quero experimentar, eu quero ver isso, e aí se alimenta, tal, quando termina fala, tá uma delícia. Isso é uma recompensa para as esposas, né? Para as que preparam o alimento. Que delícia, que maravilha. Versículo 4: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Vai falar aqui, vimos a fonte e a natureza da salvação, vamos ver a recompensa da salvação. O que nos aguarda? Porque não é só aqui, tem pessoas que falam, eu sou crente, aceitei a Jesus, estou na igreja, tal. Não é só estar aqui na igreja, não é só desfrutar de um alimento, de um momento assim, feliz com as pessoas, de amizades boas, não. Nós temos uma esperança de vida eterna nos céus, que é muito melhor do que essa vida aqui. Pedro escreve esse versículo tendo em mente que a salvação planejada na eternidade e realizada no tempo aponta para uma recompensa futura, para algo além dessa terra. Os eleitos de Deus, remidos pelo sangue de Jesus, nós vimos na semana passada a questão dos eleitos de Deus, remidos pelo sangue de Jesus, santificados pelo Espírito e regenerados para uma viva esperança, tem a promessa de uma herança gloriosa. Alguém aqui já recebeu alguma herança em algum momento da vida? Eu não precisa falar não, mas eu acho que deve ser um negócio muito bacana, né? Uma herança, às vezes uma coisa que você... O que você fez para ter essa herança? Às vezes você nunca fez nada. Às vezes o vozinho falecido, né? A vozinha falecida deixou alguma coisa para você. Gente, é uma alegria. Que delícia, né? Que bacana. Os eleitos de Deus, remidos pelo sangue de Jesus, santificados pelo Espírito e regenerados para uma viva esperança, têm a promessa de uma herança gloriosa, de estar nos céus eternamente. Gente, isso não tem preço, não tem dinheiro no mundo que pague isso, e nós precisamos entender e nos alegrarmos sabendo dessa herança que nós temos. Quais são as características dessa herança que está reservada nos céus para os salvos? É interessante. Uma pessoa, ela sabe que tem uma herança, ela quer saber o que é. O que vai ter dessa herança aí? O negócio está apertado, né? Com o coronavírus, todo mundo aí confinado, dinheiro deu uma diminuída. O que tem aí? Opa, vai dar para eu sair do sufoco. Em primeiro lugar, é uma herança incorruptível. A palavra grega, apharton, traduzida por incorruptível, significa algo que não perece, não apodrece, não se deteriora, não se estraga, não se contamina. Essa herança, essa esperança que nós temos de estar nos céus com o Senhor, é uma herança incorruptível, ela não estraga. O tempo, o mofo, a ferrugem, nada vai atingir essa herança. É algo de Deus para mim, para você. Isso alegra a minha alma, alegra você? Eu me sinto feliz, porque eu sei que partindo dessa vida eu teria essa herança eterna, vou estar nos céus com o Senhor, e é uma herança incorruptível. Em segundo lugar, é uma herança imaculada. A palavra
grega aqui, amiantose, eu até pensei em amianto, alguma coisa assim, que talvez seja originário dessa palavra, traduzida por sem mácula, significa algo absolutamente limpo, sem nenhum tipo de sujeira, sem nenhum tipo de mistura. Essa herança nos céus, com Deus eternamente, não tem nenhuma mistura. Não adianta, e o povo de vez em quando vem com um evangelho cheio de coisas, de misturas. Essa herança não, ela é pura, ela é limpa, não tem misturas, não existe nenhum tipo de contaminação que possa levar a estragar ou a se perder. As heranças que nós temos por aí, muitas vezes, alguém entra no meio, dá uns 2, 3 capotes, uns 2, 3 cabong, e lá na frente você recebe, um pinguinho quando recebe. Essa aqui nada muda para aqueles que têm o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas. Em terceiro lugar, é uma herança que não perde o seu valor. Na edição revista e atualizada, fala que é uma herança imarcessível. A palavra grega aqui, amarantos, traduzida por que não perde o valor, significa inalterável, é mais aplicada a coisas da natureza, representado na poesia, na poesia uma flor que nunca murcha, nem perde a sua beleza. Você olhar para o Senhor e pensar na sua herança, isso vai ser o tema da próxima pregação, nos dá uma alegria tremenda, porque a gente sabe que nunca vai se perder, que é algo seguro, que é algo que vem de Deus. No caso da flor aqui, em vez de murchar, ela permanece num frescor perpétuo, que nunca se deteriora quanto ao seu valor, quanto à sua graça, quanto à sua beleza, nunca. Você se sente assim motivado quando eu falo dessa herança que você tem, que eu tenho, e você talvez fique de bico ou não goste se você não tem essa esperança. Se o Espírito Santo de Deus não habita no seu coração, essa esperança para você aqui é vazia. Eu estou falando coisas aqui que para você não tem nada a ver, mas eu creio que Deus trouxe você, e Deus colocou você para assistir pelo YouTube também, para que você reavalie os teus conselhos, o teu tempo como está com Deus, teu relacionamento com Ele. Essa herança é certa para aqueles que se relacionam com Ele. O verdadeiro cristão conhece os detalhes da sua salvação. Se você é um cristão, uma cristã verdadeira, você conhece, você está entendendo o que eu estou falando. Isso está alegrando a tua alma, alegrando o teu coração, assim como está alegrando o meu, como tem alegrado esses dias. Estava falando com a minha esposa que estava preparando essa pregação, e eu falei para ela como Deus está falando no meu coração, como eu estou me sentindo feliz, eu estou me sentindo preenchido. Tenho lutas, tenho sofrimentos, tenho dificuldades, mas preenchido pela graça do Senhor, por essa esperança maravilhosa. E vi aqui a recompensa da salvação, está eternamente nos céus com o Senhor. Nós estávamos ouvindo agora à tarde um coral cantando um louvor lindo, a gente estava se trocando para vir para a igreja, um louvor lindo, e ela falou assim para mim: bem, lindo, imagine nos céus, como será? E eu pensando, sabe, e está dentro desse pacote dessa herança, nos céus eternamente com o Senhor, alegria constante. Talvez soe estranho para alguns de vocês, eu espero que mude isso, porque eu vou estar pregando bastante sobre isso. Eu preguei domingo passado, hoje eu estou falando sobre salvação, domingo que vem eu vou falar da alegria da salvação, e no outro domingo ainda vou falar sobre salvação. 4 domingos pregando sobre salvação no capítulo 1 de 1 Pedro. Que isso seja um acordar para você, que isso seja um ânimo para você, um encorajamento para você, falar de algo que é fantástico para nós, a salvação eterna, estar eternamente com o Senhor nos céus, quando muitas pessoas não têm nenhuma esperança de estar eternamente com o Senhor nos céus, vivem tristes, vivem pelos cantos, né? E não tem como conhecer esses detalhes que eu estou falando para vocês. Tem pessoas que, se eu fosse falar para elas, algumas saem, não querem ouvir, algumas vão dizer que eu estou doido, que eu estou maluco. Só que eu não tenho vazio no coração que essas pessoas têm. Meu coração é preenchido pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e pela esperança que eu tenho. Até travou lá dentro. A esperança, eu tenho essa esperança. Isso é muito importante, esses detalhes da salvação que eu estou passando para vocês. Se vocês souberem de alguém que não conhece esses detalhes, repassem essa pregação, para que, ouvindo essa pregação, as pessoas acordem para as realidades eternas.
Vimos então agora no versículo 4 a recompensa da salvação. E por último, eu quero ver o terceiro detalhe com vocês, a segurança da salvação. Nós vamos ver no versículo 5, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Como podemos saber que essa salvação, planejada na eternidade e executada no tempo, não se perderá? Como é que a gente pode saber? Falar de uma herança, que a herança não vai se perder. Você tem essa herança, o vozinho deixou lá, ou a vozinha deixou, ou o bisavô, não vai se perder. Nós tem algumas coisas que acontecem que nos garante que a gente não vai perder essa herança, não é? Então nós vamos para cá. Como ter certeza que a salvação planejada pelo Deus Pai, executada pelo Deus Filho e aplicada pelo Deus Espírito Santo é segura? Que garantia nós temos de que aqueles que foram salvos permanecerão salvos para sempre? Qual é o alicerce da nossa certeza? O apóstolo Pedro nos dá a resposta com muita clareza, e eu quero ver 3 pontos interessantes nessa parte agora, que nós estamos vendo, nesse terceiro detalhe da segurança da salvação. Primeiro, a segurança da nossa salvação é apropriada pela fé, tá? Versículo 5, a parte A, mediante a fé. A fé não é a causa meritória da nossa salvação, mas a causa instrumental. A ideia aqui, não é porque eu tenho fé que eu tenho a salvação, não. Ela é instrumental a salvação. Apropriamos-nos da salvação pela graça mediante a fé. É algo que Deus nos deu de graça. Nós não temos que pagar, que fazer, sabe, não sei quantas penitências, não sei quantas rezar, não sei quantas Ave Maria, não temos que sair carregando uma cruz de madeira nas costas, não temos que fazer nada disso. Cristo já foi na cruz no meu lugar, no teu lugar. Então, se apropriar pela fé, apropriarmos da salvação pela graça mediante a fé. A fé é a mão que se estende para receber o presente da salvação. Essa é a ideia. A fé, está aqui a salvação, você estende a mão e você recebe ela. Você não tem que fazer nada. E eu vejo muitas vezes uma salvação sendo pregada que você tem que fazer um monte de coisa. É um monte de coisa que até cansa só de falar. E as pessoas começam a viver um evangelho canseira, a viver uma religiosidade. É ter que estar na igreja domingo, é ter que isso, é ter que estar aquilo. Quantas vezes pessoas já criaram sérios problemas em casa, uma pessoa doente, tendo que estar ali, não, eu tenho que estar na igreja. Religiosidade. Se você pode, você vai estar junto, mas se não pode, por que às vezes fazer algumas loucuras que são feitas por aí? Segundo lugar, a segurança da nossa salvação é guardada pelo próprio Deus. Parte B do versículo 5, são protegidos pelo poder de Deus. A palavra que Pedro usa aqui é fruorem, um termo militar. Eu estava em casa lendo esse texto aqui, estava engasgando. Fruorem, um termo militar, significa que a nossa vida está guarnecida por Deus, que atua como sentinela em todos os nossos dias. Deus está guardando você, Deus está me guardando em todos os nossos dias. Dá para pensar nisso? Tem gente que tem um Deus que é um velhinho, né, que está lá em cima, que ele está cansado, e que a fila é grande. Se o seu Deus é esse Deus velhinho, eu sinto muito. Nós temos um Deus soberano, um Deus que está fora do tempo. Ele não está, para ele não tem hoje e amanhã, é sempre aqui o momento, a eternidade, tudo está patente aos olhos dele, tudo está aberto aos olhos dele, ele vê tudo. Então ele nos protege constantemente, ele guarda constantemente. Nossa vida é guarnecida por ele todos os dias. Jesus, diante da incredulidade dos judeus, lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 25 a 30, diante de judeus que, incrédulos, ficavam tentando acuá-lo, ele respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. Falando para os judeus, né? Seus judeus cabeçudos, já falei para vocês, vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão.
ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu. A ideia aqui, meu Pai que as deu, um tempo perfeito, Ele deu e está dado, e ninguém tira. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. A segurança da salvação não está em mãos humanas, meus queridos, não estão em mãos frágeis e imperfeitas, mas repousa sobre o poder de Deus, das mãos de Deus. Se aceitou a Cristo, tenha tranquilidade que a tua salvação é algo garantido por Deus, ninguém pode mudar isso. O mesmo Deus que nos salva também nos garante a segurança da nossa salvação. Nada, nem ninguém pode nos arrancar dos braços de Cristo, de forma alguma. Nenhum poder na terra ou nos céus não pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma vez salvos, salvos para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre quando vem de Deus. Agora, quando é uma decisão de salvação que eu decido, do mesmo jeito que eu decido servir, eu decido não servir, e eu vou garantir daqui da terra a minha salvação eterna. Mas quando Deus salva, quando Ele dá para Cristo, aqueles que Ele escolheu, quando Ele dá para Cristo, eles cuidam, e essa salvação jamais ela será perdida. Em terceiro lugar e último, a consumação da salvação se dará na segunda vinda de Cristo. Versículo 5c, até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. A nossa salvação foi preparada para nós por Cristo, por meio da sua obra expiatória, sua obra purificadora lá na cruz, tá? Ela será revelada de uma só vez no tempo de Deus. Todos verão a herança, mas apenas os cristãos verdadeiros terão a possibilidade de possuí-la, poderão possuí-la. O verbo aqui revelar, usado, significa tirar a cobertura. Jesus vai tirar o véu quando voltar para nos dar salvação gratuita e plena. A volta de Cristo será algo muito especial, muito espetacular, onde Ele nos dará essa salvação. Nós podemos então afirmar, à luz das Escrituras, que já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Com respeito à justificação, já fomos salvos. Deus olha para mim, olha para você, Ele não nos vê com os nossos pecados, Ele vê Cristo, somos justificados. Deus olha para mim, olha para você, vou repetir, e Ele não nos vê. Se estamos servindo a Ele, se o Espírito Santo habita em nós, Ele vê Cristo. Então isso chama-se justificação. Com respeito à santificação, estamos sendo salvos. O Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas todos os dias. E constantemente Ele nos mostra, é por aqui, não é por aqui, vai por lá, aqui, não, desvia, sai daí. Às vezes você se sente, diante de uma situação, você sente, parece que dá um aperto, eu não sei o que é o Espírito Santo lá dentro de você trabalhando, no processo de santificação. Com respeito à glorificação, seremos salvos o dia que chegarmos diante de Deus, é algo futuro. Fomos salvos da condenação do pecado na justificação. Éramos condenados, Cristo morreu no meu lugar, no teu lugar, fomos justificados. Estamos sendo salvos do poder do pecado na santificação. O poder do pecado, todo o poder que ele tinha antes sobre a minha vida, a tua vida, ele não tem mais. Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas. Seremos salvos da presença do pecado na glorificação, o dia que chegarmos diante de Deus. Agora temos o selo do Espírito, o penhor do Espírito, ele habita nos nossos corações, como aquele que começou a fazer a boa obra em nós, há de completá-la até o dia final. O tempo aqui é kairos, aquele que não é determinado cronologicamente. No último tempo, refere-se aqui não ao tempo do fim, no sentido neotestamentário, que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo, mas especificamente o período final dessa época, o fim do fim. O verdadeiro cristão conhece os detalhes da sua salvação. Eu dei aqui todos os detalhes, assim bem esmiuçadinhos. Nós vimos em primeiro lugar a fonte e a natureza da nossa salvação. Em segundo lugar, a recompensa da salvação. E em terceiro, a segurança da salvação. Eu quero, nesse momento final agora, colocar para você, eu não sei como soou a pregação dessa noite para você, os detalhes da nossa salvação, eu não sei como soou. Eu estava um pouco numa expectativa, e fico numa expectativa quanto ao YouTube, eu não sei como vai soar para quem vai ouvir.
mas eu quero orar por você. Eu quero orar. Se tudo isso aqui está um bolo assim, está embolado na tua cabeça, eu vou orar para o Senhor desembolar, para o Senhor desembaraçar, porque essa aqui é a caminhada, gente. Essa aqui é uma caminhada que até as crianças entendem, até os jovenzinhos adolescentes, certo, Jamile? Não dá para entender, Jamile? A Jamile falou que dá para entender, pronto, gente, dá para entender. O grande problema é se o Espírito Santo não habita no coração. Aí fica um negócio estranho, porque tudo isso aí, isso aqui só tem sentido quando nós temos o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas. Isso aqui dá prazer ouvir falar disso. Eu estou pregando para vocês hoje com prazer na minha alma, Deus sabe do meu coração. Eu sinto alegria em expor esse assunto. Então, se você não tem Cristo ainda, se as tuas incertezas são fortes, eu quero me dispor a te ajudar. Eu não vou te expor aqui nada disso. Eu quero orar com você, você que está me acompanhando pelo YouTube, quero orar por você também, para que Deus Ele te dê uma tranquilidade, uma certeza da tua salvação, para que esses detalhes aqui façam a diferença, que você compreenda e que você caminhe, que você sirva a Ele e sinta prazer. Você caminhe como cristão, porque como eu falei, o verdadeiro cristão conhece os detalhes da sua salvação. Foram expostos aqui, espero que fiquem gravados no teu coração. E se você tiver dúvidas, vão estar gravados no YouTube, no canal da nossa igreja, ok? Vou orar por você que tem dúvidas e por você também que está me assistindo no YouTube que tem dúvidas. Vamos inclinar as nossas cabeças. E é você e Deus aí. Se tem dúvidas de alguma coisa que eu falei, coloque você agora aí diante de Deus. Querido Pai, eu te agradeço pelo privilégio de extrair desses 3 versículos da primeira carta de Pedro, do primeiro capítulo, versículos 3, 4 e 5, extrair verdades tão fortes, extrair esses detalhes da salvação, que muitas pessoas às vezes não conhecem, e ficam sofrendo com uma salvação que precisa fazer mais alguma coisa, que precisa pôr um copo d'água em cima da televisão, que precisa fazer uma corrente disso, uma corrente daquilo, quando a salvação já foi conquistada para nós na cruz. E quantos sofrem, e quantos não sabem os detalhes, e quantos não têm esperança da salvação. E eu clamo agora, ó Deus, por aqueles que estão aqui presentes nesse culto, os que estão pelo YouTube, os que estão aqui na igreja, alguns que tenham algumas dúvidas, que alguns detalhes são obscuros para elas. Deus querido, que possam, movidas pelo Teu Espírito Santo, vir buscar ajuda, para que possam, Deus, ser encorajadas, para que possam entender esses detalhes da salvação. E como verdadeiros cristãos, conhecendo os detalhes da salvação, que consigam caminhar firmes, seguros, alegres, glorificando ao Senhor. Muito obrigado a Deus, por todos que ouviram, porque eu sei que foi providência do Senhor. O Senhor que é soberano, providenciou esse momento para que ouvíssemos a Tua palavra e nos rendêssemos aos pés da cruz, aqueles que ainda não se renderam. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela Tua palavra, que sei que penetra, e pelo Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu sei que o Teu Espírito Santo está convencendo vidas agora, a partir dessa palavra. E eu já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, uma boa semana, e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Amém?